E aí, pessoal, desculpa, tá? Faz um tempinho que eu não tô aqui na live, então eu tô pedindo realmente auxílio para o meu pessoal, que é excelente. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, muito, muito mesmo. Primeiro que é mulher, né? Dá licença. E segundo, ela vai trazer um tema tão importante para nós mulheres e para as pessoas dessa humanidade, né, que não está fácil. Então, eu convido para vir falar com vocês, por favor, Antônia De Masi. Pessoal, olha só, eu estou com a Antônia De Masi, repórter, jornalista, editora, palestrante, produtora de telejornais, crônicas do cotidiano. Deixa eu abaixar aqui. E a gente vai bater um papo sobre longevidade, tá? Então, eu já tenho que começar a falar e perguntar para ela, o que te fez interessar pela longevidade? Tá. Olha, na verdade, eu fui uma criança que conviveu muito com gente velha, porque eu ia com a minha avó toda semana no asilo cuidar do irmão dela, que era um velho já de mais de 70 anos, que teve meningite quando criança, ficou um velho criança. Então ela ia comigo, ela entrava lá no quarto, brigava bastante com ele, porque ele catava coisa, porque ele não se cuidava, e eu ia para fora e ficava com os velhos que estavam tomando sol, brincando lá fora. Eu ficava numa conversa longa lá com eles, mas isso foram muitos anos. E eu fiquei minha primeira infância morando com a minha avó. Então, as irmãs dela, velhas também. Então, essa coisa da velharada na minha vida sempre foi uma coisa presente. As pessoas da minha família falavam, ai, olha ela, lá vai ela, que ela gosta das pessoas mais velhas. E gostava mesmo. Isso depois, na vida adulta, foi tomando outros contornos, claro. Né, que a gente vai crescendo e vai se relacionando diferente com as pessoas. Dando um salto, quando eu já estava trabalhando, eu comecei minha carreira profissional na TV Globo de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto era o caminho normal, a gente começava bem jovem no interior e vinha para a capital. E quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no SBT. No SBT, logo, a minha chegada coincidiu com a chegada do Boris Casoy, que pela primeira vez a TV brasileira ia ter um âncora, né, uma figura de um âncora. E aí eu fazia parte da equipe dele e com ele eu fiquei alguns anos, depois fazia entradas ao vivo para a Livre FIB, e depois casei, engravidei, tive 2 filhas. E quando fui estudar, fui fazer mestrado, quando eu estava trabalhando com ele de novo na Record, começou muito fortemente uma conversa sobre as demências, sobre o Alzheimer. Até então o Alzheimer, né, Sandra, era uma coisa que você falava, por exemplo, tua avó, tá gaga. Né? Ah, tá variando, tá maluca. Não tinha muito, a gente não tinha essa preocupação de nominar. A pessoa que Sim. E respeitar também, né? Respeitar esse momento, né? Essa transição toda. E eu queria falar que eu gosto muito do Boris. Boris tem aquela cara brava lá, mas é uma figura doce, muito legal. Você tem toda a razão. E ele é um cara... Isso eu posso falar, que eu já falei ao vivo sobre isso. É assim, ele é muito generoso. Ele pode ter politicamente alguma postura que não seja a tua, que não seja a minha, mas ele é muito generoso. E ele tinha uma preocupação genuína com essa questão dessas demências e do Alzheimer, que aparecia como alguma coisa que as pessoas tinham mais pesquisa. Então, eu saía fazendo matéria sobre isso, porque eu me ocupava da parte de arte, espetáculo e comportamento. Quando eu me aproximei dessa realidade, me acendeu essa coisa assim, nossa, todos ficamos velhos, é inevitável que isso mesmo. Porque a outra chance é a gente morrer e não envelhecer, que eu acho que ninguém está querendo, então envelheçamos, né? Então, eu comecei a ver, quer dizer, que tem o tempo que atravessa a gente, atravessa de maneiras diferentes. Eu posso demenciar, você pode demenciar, o outro não. O outro pode ficar lúcido até o 100. Mas como tratar, né, Sandra? O desafio é assim, como tratar das características que o corpo apresenta quando você envelhece, que são inevitáveis. E isso tem que ser olhado. E nesse tempo que a gente vive, diferente do tempo que você bem disse, que havia um respeito, esse lugar de respeito do mais velho, e o mais velho que sai do trilho,
foi se perdendo. Então, hoje é uma luta que a gente consiga ter um lugar para essas pessoas que estão fora de alguma coisa chamada normalidade. Então, isso me aproximou do tema de novo. E aí, quando chegou em 2009, eu já tinha 40 e poucos anos, hoje eu tenho 58. Eu adoeci, eu tive câncer. E aí, na hora de voltar para o trabalho, eu cheguei à conclusão que eu não queria mais ser repórter, porque repórter de rua, você sabe, trabalha, gente, trabalha. E eu pensei assim, nossa, eu não dou mais conta, eu não quero mais esse batidão, não só fisicamente, porque essas experiências de doença fazem a gente pensar, fazem a gente repensar nas importâncias. Aí eu falei, nossa, eu quero estudar melhor essa coisa do envelhecimento, porque naquele momento eu já comecei a sentir claramente questões do envelhecimento na minha vida. Minha mãe envelhecendo, meu pai que morreu, e eu envelhecendo, né? Então, você sabe que esse tipo de preocupação tem que ser de todo mundo, né? O que acontece? A longevidade está aí e as pessoas têm que saber lidar conosco, né? E consigo mesmo também, entendeu? Sem preconceito, vendo o que a gente pode fazer para isso. E o que me atraiu muito em você foi você querer estudar o tema. Te dá uma bagagem de querer ler e saber o que você está falando. Bacana, viu? Sandra, porque o envelhecimento é um assunto que congrega todos os assuntos. Então, olha, quando você está falando de alguém velho, vamos falar de alguém de 75, 80 anos. Você tem questões jurídicas, questões de saúde, questões de relacionamento na família, questão de moradia, de mobilidade. Então, são muitos assuntos. E quando você para uma formação, você vai aprendendo, você vai lendo, você vai ouvindo, você vai trocando e vai entendendo que a velhice, o tempo, o longe viver é um assunto multifacetado e, portanto, tem a ver com todas as áreas. Então, o meu aprofundamento no tema, a razão pela qual eu fui estudar, então eu fiz um mestrado em gerontologia. Gerontologia é o estudo do envelhecimento do ponto de vista social. A geriatria é outra coisa. A geriatria é saúde. Então, você vai a um médico geriatra. Isso é geriatria. Gerontologia é o campo que eu fui me aprofundar, fui fazer o mestrado, continuo agora no doutorado, que vai falar assim, olha, vamos pensar como é que a gente cuida, como socialmente eu devo cuidar de alguém que está velho e, portanto, tem alguns limites, tem potências. Como é que esse cara pode ser um cara que tem importância social? Não temos mais o velho sábio que mora numa casa com a família inteira e o cara é a voz da sabedoria. Isso não existe mais, né? Existe uma vida corrida. Onde é que vai estar esse sujeito velho? Então, tem gente, a gente precisa parar, por isso que é a academia. Pessoas que param e propõem para a sociedade modelos possíveis para fazer política. E sobre o preconceito? O que você acha? A gente chama de idadismo ou etarismo, né? São duas palavras que agora vocês que estão nos ouvindo vão ouvir bastante, porque é uma discussão bastante atual. Não dá, e olha só, é sutil. Sabe como é que ser preconceituosa? É falar assim, ai, que bonitinha, dá a mãozinha para mim. Ai, nem... Ai, como você é bonitinha. Outra coisa, um dia desse eu tive uma conversa aqui no Insta com uma instituição que pôs na fotografia, olha, as meninas voltaram. Meninas, tem 80 anos, não dá para você... Ai, mas eu estou sendo carinhosa, amiga. Você não está sendo carinhosa, você está equivocada. Você está tirando a chance de quem é velho se perceber velho, mas se perceber potente, animado. Claro. Então, na verdade, isso é idadismo. Olha que interessante. Aí alguém pode falar assim, nossa, mas é um jeito carinhoso. Então, apaga, entenda que quando você faz isso, igual centro-dia para idoso, que é um equipamento que você leva o velho para passar o dia, para você poder trabalhar, para a tua vida andar. São Paulo tem 12 milhões de habitantes e apenas 7 equipamentos públicos. Se não é público, você tem que pagar. Aí as pessoas falam assim, então, meu pai está indo na creche. Creche?
Amigo, creche é de criança. Este ser, teu pai, já foi criança. Agora ele é um velho, ele é um senhor, ele é um idoso. Então, olha o nome já carrega preconceito, Sandra. Então, a gente tem que cuidar da linguagem primeiro. Porque quando a gente Sim. fala, a linguagem, a fala, já está dizendo do lugar que você está. Então, essa é uma questão. A outra questão é, você está num lugar, você tem para sentar. Você tem para sentar no laboratório que você vai fazer um exame. Ali tem 4 pessoas idosas e ali está vazio. Você foge. Imagina sentar perto desses velhos. A pessoa está perdendo uma grande chance de puxar uma conversa interessantíssima. Também acho. Também. Então, também. E fora questões assim, você na família, você não dá palpite porque você é velho e no trabalho. Então, essa coisa que me interessa muito hoje é poder levar essa fala desse reposicionamento do lugar do velho nas empresas. Por que eu estou aqui agora com você? Por que eu aceitei fazer parte da tua equipe? Porque é uma equipe, primeiro, multifacetada, que eu achei legal quem estava lá, porque são vários saberes. E eu entendi que tinha lugar para a minha experiência, porque as empresas estão padecendo de problemas na questão da intergeracionalidade, que é uma palavrona, Sim. mas nada mais é. Como é que faz para eu e a Sandra convivermos com a Vitória, que tem 20 e poucos anos? É possível, porque ganhamos nós, que aprendemos muito com os saberes da Vitória, ganha a Vitória, que vai sacar coisas muito legais da experiência da gente, e a gente pode tocar junto, mas o que a gente viu... Olha, eu só queria falar que a Vitória é o nome da Vitória, só porque às vezes a gente fica falando assim, às vezes parece que é só... aliás, é verdade, foi um vácuo, mas é que eu acabei de conversar com a Vitória e pensei na Vitória. Vitória é nossa colega, na Sandra Pascoal Palestras, que é a figura que viabiliza, por exemplo, para mim e para a Sandra, estarmos aqui ok, porque ela sabe da tecnologia, mas e a gente não saca muito. E ela também não saca muito do que ela está ouvindo agora. Então, por exemplo, essa experiência com essa nossa colega mais jovem é interessante, porque às vezes eu falo alguma coisa, ela fala, nossa, que legal, eu não tinha pensado nisso. E eu, do outro lado, falo assim, nossa, que interessante, olha que solução interessante que ela deu. Parece bobagem, parece bobagem, Sim. Mas imagina uma empresa onde tem... E você sabe que eu acho que isso vai cada vez aumentar mais. As pessoas vão envelhecendo, né? A faixa do envelhecimento vai ficar cada vez maior e a gente vai ter que se reciclar, vai ter que resolver as coisas e nada mais legal e mais importante ter uma acadêmica que vê todos os lados, né? Eu acho também, Sandra, que no meu caso, como todos os colegas excelentes que eu tenho, né, nesse campo, tem profissionais maravilhosos. No meu caso, o que eu quis experimentar e o que eu experimento e o que eu faço é a junção da minha experiência de jornalista, que me facilita a comunicação, que a gente desenvolve uma técnica, você sabe, de aproximação, de conversa, de dizer, de seduzir por uma história, isso aliado ao conhecimento teórico, que me coloca num lugar de fala que me autoriza a dizer, por exemplo, olha, assim, essa questão, nessa empresa, nesse departamento, a gente precisa olhar, por exemplo, porque tem 10 mulheres na menopausa. Vamos falar sobre a menopausa? Porque não adianta fingir que nada está acontecendo. 10 funcionárias na menopausa implica em questões de ordem física, mudanças emocionais. Produção. Lógico, é lógico. Tudo. Se você, na sua empresa, não olhar para isso. Olha só, um dia desse eu encontrei uma amiga que ela foi CEO por muitos anos numa empresa de comunicação. Agora não trabalha mais. O que ela me contou? A questão do cabelo branco. Só tinham 3 mulheres CEOs, 2 delas com cabelo branco e se sentindo muito mal, com medo dos colegas do departamento, se elas deixarem o cabelo branco, de se sentirem velhas. Então, veja, isso precisa ser dito. Na verdade... Vamos mudar isso, Antônia. A gente vai mudar isso. Pegar o tapetinho, levantar e pôr por baixo do tapete. Gente, espana. Essas questões... E assim, essas questões são questões
que elas, como disse a Sandra, a tendência é ficarem maiores, posto que a longevidade é um dado. Por quê? Comemos melhor, saneamento temos acesso à tecnologia de saúde. Claro que nós estamos falando da nossa bolha empresarial, mas não podemos esquecer a periferia que envelhece, a nossa funcionária que trabalha também está envelhecendo. E temos que olhar para esse recorte social, porque o envelhecimento não é um privilégio da gente, né? Então, é amplo, mas agora, aqui, eu desenvolvo um outro trabalho, que eu trabalho com pessoas velhas, idosas de outro recorte social, que aprendo muito, que são outras demandas. Mas aqui, quando a gente está falando da possibilidade de alguém, no caso hoje, que estou conversando com você e sou sua colaboradora, pessoas que tenham formação, que possam fazer a diferença em ambientes que fazem parte da vida de maneira enorme. É o trabalho. A gente passa 8, 9 horas trabalhando. Então, você acha que precisa ter um sofrimento de um homem? Porque o homem também tem outro sofrimento. Claro. Né? Perder o poder, ficar achando que ele já não é o chefe, já não é ouvido. Essas questões precisam ser ditas e trabalhadas com muito cuidado, mas precisamos dizer sobre isso. Não dá para a gente fingir que está tudo certo. Potencialmente está tudo certo, mas precisa ser dito. Então, para a gente pensar, claro. Né, precisamos levantar o assunto e fazer o grupo perceber que isso é importante. Sim. Antônia, eu queria saber como foi 30 anos de casada, uma mulher aí fora do seu tempo, sabe, querendo saber tudo mais, mas foram 30 anos de casamento. Como foi essa sua experiência? Então, eu acho que hoje eu tenho 58 anos, te contei. Não, vou fazer em dezembro, mas eu já adianto um mês, porque é com 58 que eu... É assim, eu me casei muito jovem, né? Na verdade, eu tinha 26 anos. Então, hoje eu já tenho uma filha de 32 e outra de 27. Foram anos de um aprendizado incrível, incrível. A convivência é uma experiência muito bacana, desafiadora. Só que nós mudamos, né, Sandra? A Sandra de hoje não é a Sandra de 10 anos atrás, nem de 5, talvez nem de 5 meses. E a experiência do tempo que atravessa o nosso corpo, que vai moldando o nosso pensamento, que coloca a gente no mundo de outra maneira. Quando você tem uma parceria, um companheiro, se você anda junto e se o outro está percebendo igual, vamos. Mas quando começa uma diferença de percepção de mundo, e acho que muito da minha formação acadêmica, depois que eu parei de trabalhar e comecei a estudar, me acelerou para um lugar, me levou para um lugar que não foi o lugar do meu antigo companheiro. Então, eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que fazer uma escolha, assim. Olha, desse jeito, não me deixa feliz. Feliz é tão amplo, mas assim, não tá bom para você, não tá bom para mim. Sair desse lugar que tem uma casa grande, tem uma casa cheia, amigo de filho, parente, a casa não sei aonde, aí você vai, você viaja, e de repente é outra vida. É um desafio enorme, mas é um desafio que me proporcionou chegar a aproximação a mim mesma, ao meu envelhecer, o que eu quero dessa vida que eu tenho pela frente. Então, é um desafio, porque daí você... E eu, na menopausa, olha só. Então, do ponto de vista do feminino, é um desafio, assim como eu imagino que os homens que se separaram também têm desafios enormes. Mas eu acho que é mais uma coisa que, assim, que quando você está pensando e você está ligada para se entender como alguém velho, então eu sou uma pessoa já idosa, eu moro sozinha, eu tenho uma vida absolutamente cheia de gente, aí eu quero entrar no outro assunto, que é a necessidade de termos rede, né? A necessidade de estarmos conectados. Uma velhice solitária é muito complexo, uma velhice cercada de gente é maravilhoso, as pessoas vão se segurando. Então, todas as questões, onde eu vou morar, tá tudo bem eu morar sozinha? Qual a relação que eu vou ter com o meu trabalho? Tudo isso muda. Então, eu quero dizer que as pessoas que estão casadas há muito tempo, eu ouço muito assim, não, mas tá ruim, mas eu não vou me separar, não. Nossa, que trabalho. Então, gente, mas o que na vida não dá trabalho? Por acaso, Sandra, você está casada ou tua experiência de vida está obrigando a você trabalhar com você mesma?
É, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo até o nosso próprio comodismo. Você sabe que é muito importante essa coisa da convivência entre o jovem e o velho no ambiente de trabalho. Como você vê isso? Isso a gente dá um nome, é uma palavra grandona, é intergeracionalidade, mas é muito simples, Isso. é convivência. Então, qual que é um dos grandes desafios dos estudos do envelhecimento, das pesquisas, das reflexões? Num tempo onde o sistema neoliberal coloca a questão da concorrência, do ganhar espaço, isso tão fortemente, como você vai amenizar, como você vai fazer ser possível que eu conviva com... Vamos voltar para falar da nossa colega aqui na agência, a Vitória, que é jovem. Como é que vai ser a minha convivência com essa colega que é tão jovem? A primeira coisa que aparece que a gente vê nos nossos encontros, medo. Eu começo a ficar com medo, ela vai tirar meu lugar. Nossa, isso ela sabe, eu não sei, que vergonha. Então, essas coisas, para o mais velho é o que aparece. Para o mais novo é assim, putz, esse cara não sabe nada. Não estou acreditando que ele não está entendendo isso. Sendo que o que importa que é você entender que no universo do outro tem um universo que eu desconheço e que eu vou ser uma pessoa melhor se eu entender e se eu abrir espaço para troca, isso muda totalmente. Então, esses ambientes intergeracionais são altamente desafiadores, porém altamente necessários nas empresas. Não adianta o empresariado falar assim, não, então eu não quero velho, eu só quero jovem, eu só quero jovem e não quero velho. A mistura é absolutamente necessária. Agora, para isso ser uma mistura de verdade, não ser só pro forma, eu acho que as empresas estão se preocupando com isso, é de ter instrumentos, por exemplo, você, a tua empresa, quando você tem na tua lista de palestrantes, uma pessoa como eu, por exemplo, você já está ajudando as empresas a terem uma luz para poder levar essa cultura da intergeracionalidade e deixar isso claro. E aí ganha todo mundo. Você sabe que a gente tem essa preocupação, sabe, de ter também valores, sabe, palestrantes que a gente acredita que vão agregar aos nossos clientes. Não estou querendo fazer aqui uma divulgação, mas é uma preocupação nossa, sim. E a gente já tocou no assunto sobre o preconceito, mas eu queria reforçar um pouquinho mais sobre como a gente deve se posicionar sobre o preconceito ao idoso. Eu acho que imediatamente vamos começar do pequeno. Você está na fila do supermercado e aí alguém vira do teu lado e fala, está demorando, tem um senhor lá no caixa e está demorando, vira o cara do teu lado e fala assim, só podia ser velho. Percebe que é da mesma categoria do só podia ser mulher quando no trânsito alguém faz uma barbeirada? Com certeza. Então, com certeza. Ali você vira para a pessoa, bom dia, com licença, olha, eu acho que não é porque ele é velho, eu acho que é porque tem muita coisa, porque o que ele está no carrinho é pesado e demora mesmo, e me parece que, veja, não é a velhice que está determinando o teu incômodo. Sim. Então, isso no dia a dia. Tá. Acho que tem uma coisa que as instituições de ensino, as escolas já estão trabalhando de maneira importante, que é lidar com isso, o lugar do velho na sociedade desde pequeno, na escola. Então, você já tem nos Estados Unidos a experiência que você tem a creche ao lado de uma casa de repouso, ao lado, é o mesmo equipamento. E você põe criança na casa de repouso e velho na creche, e a coisa como dia a dia. Então, é uma cultura que nós precisamos colaborar para mudarmos. E o idadismo, sim, o etarismo dentro de empresas se torna uma coisa perversa, não produtiva, velada, que só vai ter prejuízo, não só pessoal, como laboral, como empresarial. Se a gente consegue, se pensamos, de novo, é simples assim, o ser humano passa 8 horas trabalhando, 9. E aí? Você vai passar 8, 9 horas matutando, nossa, que velho. Ou, ai, meu Deus, aquela menina, olha a roupa da menina, olha como é que ela ri, olha essa palavra que ela usou. Acho que temos coisas mais importantes para aproveitar dos outros do que ficarmos taxando as pessoas a partir da sua faixa etária. É um desafio, parece uma conversa aleatória,
mas é absolutamente possível. E é o que eu sempre digo, troca, transparência. Assim como a questão há anos atrás, nós nos lembramos bem, quando a questão LGBTQI+, aliás, só era uma letra, e agora o guarda-chuva está enorme, nos tomou de assalto e a sociedade nós fomos mudando para acolher essa parcela imensa da população. A mesma coisa o discurso feminista. Todos esses discursos estão, por isso que é interdisciplinar o envelhecimento, porque você também tem mulheres velhas sofrendo problemas de machismo, você tem velhos LGBT, que é outra questão dificílima. Sim. É vida. O envelhecimento só é um pedaço da vida. Sim, é isso mesmo. Eu queria também falar um pouquinho mais ainda sobre esse tema. A terceira idade, né? O pessoal começa a pôr taxando, né? Uns nomes que às vezes acaba sendo mais negativo do que positivo. O que você acha sobre essa coisa da terceira idade? Estou entrando na terceira idade e tal. Me fala um pouquinho. É assim, a terceira idade foi um conceito desenvolvido na França, em um dado momento que eles começaram a pensar numa universidade para pessoas mais velhas, então eles denominaram Universidade da Terceira Idade. Tem pior, viu, Sandra? Tem a melhor idade. A melhor idade, você vê velho que fala assim, do que você está falando? Não é melhor, é só a minha idade. Então, vivemos num sistema onde a questão das faixas etárias foi definido de acordo com a evolução da economia. Então, veja, lá atrás, antes da Revolução Industrial, a gente tinha apenas criança e adulto. É verdade. Depois apareceu a faixa do adolescente. E depois apareceu a faixa do adulto velho. Essas foram demandas a partir de questões socioeconômicas. Então, ter velho e ter essa divisão tão clara, que quando você faz, na maior parte dos países, 60 anos, agora, como estamos vivendo mais, alguns estados estão jogando, você é velho, definindo, aos 65. Veja, gente, isso é aleatório. Isso é uma marca que funciona para política pública, para questões econômicas, sociais. Com certeza. É necessário. É necessário dentro do sistema que vivemos. 150 anos atrás não era, daqui 150 para frente não sabemos. Hoje, onde você precisa. Então, se você tem essa fatia da população, por exemplo, você está falando das finanças do Estado, porque você está falando da Previdência. Então, você precisa pegar a tua população e dividir por faixa etária para dizer, bom, daqui para cá, esses caras, essa população vai me custar tanto para mim, Estado. Então, essa divisão, resumindo, a divisão do envelhecimento das faixas etárias é uma necessidade socioeconômica, às vezes perversa. Concordo. Às vezes perversa, às vezes assim você fala, uau, né? Mas eu já sou velha. Não, mas eu já sou velha antes disso. Não é porque eu fiz 60 hoje que da noite para o dia não. E agora tem outra coisa que eu gostaria de dizer, que é uma coisa muito importante, que ainda precisa ganhar espaço, que é a Organização Mundial de Saúde colocou a velhice como doença. Então, eu vou ao médico. Aí eu tenho 60 anos. Tá brincando? Sim, chama CID-111. Há uma campanha mundial contra isso, aqui no Brasil, encabeçada pelo Kalash, que é uma autoridade na geriatria e na gerontologia. Então, como é que pode você chegar no médico? Você tem 60 anos feitos ontem. A tua doença hoje já é a velhice. Olha como eu estou fomentando o preconceito. Sim. É um absurdo de cabo a rabo. Mas se você pensar o que está por trás disso, é a pressão da indústria farmacêutica, olha, dos planos de saúde. Não, com certeza. E assim, eu acredito que a gente vai chegar num ponto aonde a gente não vai aceitar, por exemplo, ganhar menos porque eu sou velho. Não é? Porque o preconceito é bem amplo. E eu queria que você me falasse sobre esse tabu dessa terceira idade. A gente já
passa para as palestras, porque você tem sido convidada para falar muito sobre esse tema dentro das empresas, e ele é muito importante em relação ao relacionamento, em relação a tudo que nós falamos. Então, se você puder já falar um pouquinho sobre essa coisa do tabu e sobre o que você tem levado de informação para esse empresário, para esse funcionário, aguardar aí uma velhice cada vez melhor e mais poderosa. Quando nós vamos a essas empresas, a empresa, pela cultura empresarial mesmo, tem um desejo que se fale sobre planejamento, né? Para dizer aos seus funcionários assim, olha, nós estamos aqui, nós estamos entendendo e você está chegando perto de uma idade que é tido como velho, né? Então, assim, você já está próximo da aposentadoria e aí, então, nós queremos te ajudar a planejar. Na verdade, Sandra, eu acho que o envelhecimento, como as questões ligadas ao gênero, como as questões ligadas ao preconceito racial, ao preconceito, a questão do machismo, são questões que precisam ser ditas. Olha, eu tenho umas duas últimas perguntas nesse nosso papo que está muito legal. Eu gostaria de saber qual a importância do jovem hoje ouvir, entender, ver, entendeu, a velhice, e isso fazer uma diferença no futuro. O que a gente pode fazer dentro das empresas, dentro das nossas rodas sociais, para que as pessoas valorizem esse momento futuro, que pode só melhorar se a gente tiver uma postura diferente hoje? Sabe, eu fico pensando, basicamente, eu acho que ser jovem hoje, contemporaneamente, a juventude, está numa verdadeira sinuca de bico, né? Porque o que é que quando a gente tem de 20 a 30, e de 30 a 40, é a fase da alta produção intelectual, Sim, onde os vínculos acontecem, onde eventualmente você resolve ter filhos, você estrutura alguma coisa. Só que nesse momento, tudo isso que eu falei está imerso numa dificuldade. As pessoas andam falando, os jovens estão vivendo um mundo sem esperança, sem perspectiva. Acho que isso é fato. Eu acho que nesse momento, globalmente, não é um privilégio nosso, nós estamos vivendo isso de maneira absolutamente acentuada, mas de qualquer forma, as relações de trabalho, de sobrevivência, e daí claramente afetando as relações afetivas, está tudo por um fio. Então, esse ser humano, que é um jovem, que é um cara de 20, 25, 30, 35, ele é cheio de medo, cheio de insegurança. Aquela coisa que é do jovem, que você usar, você vai, você tenta, e se não der certo, vai ter outra chance ali. Isso está diretamente ligado ao longe de viver. É um mundo absolutamente populoso. Você não dá conta dessa massa de seres nessa faixa etária para serem produtivos e terem estabilidade, terem salário digno. Então, tudo isso faz a galera jovem está vivendo um momento com o pé atrás. É de insegurança, é de não sei o que vai ser, não vejo perspectiva. Onde entra o cara que é mais velho, o idoso aí? É na possível troca, porque com a experiência e o parâmetro do outro que já viveu, que ele pode se acalmar, pode trocar para ver como é que a experiência daquele, do meu tio, do meu chefe, do meu colega de trabalho, como a gente troca para eu poder me calçar, para eu poder transitar melhor por tempos tão inseguros. Então, sim, voltamos na grande palavra, que é grande de tamanho e grande na potência desse fato, que é intergeracionalidade. É na troca. E se, nesse mundo que demanda tanto sermos jovens, lindos, os cremes anti-age, anti-idade, veja que loucura, se tudo isso é o que o mundo nos demanda, quando a gente rompe um pouco com isso e encara o fluxo da vida, que é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não ficamos forever. Então,
Essa condição de troca com o mais velho, eu acho que apazigua, calça, dá um conforto e luz para o que você, jovem, vai enfrentar. E não é assim, olha, agora é a hora da troca, senta aí, jovem, senta aí, idoso, e troquem. Não. É um olhar generoso sobre aquele que não está no teu momento, já não tem mais o teu corpo, já não tem a tua saúde, já não tem a tua energia, mas tem potência de vida. Essa ideia de uma vida Sim. potente atravessa qualquer faixa etária. Então, a potência de vida existe no jovem, assim como existe no velho. Então, se a gente souber se aproveitar no sentido de enriquecer, de nos calçar, sabe? Eu acho que esse é um segredo. Quando você falou de generosidade, eu pensei no empresário. O empresário que está preocupado com esse tema, sabe? E é isso que eu acho que tem que acontecer. Porque o empresário, claro, quer lucro e quer fazer com que a empresa cresça e tal, mas esse é um dos caminhos. Eu vejo isso como um dos caminhos. Porque, veja, se é um empresário mais longevo, um cara que está no mercado há muito tempo, ele também está envelhecendo e ele está percebendo na experiência de vida dele, no corpo dele, isso que você está falando. Se é um empresário mais jovem, ele também vai sacar que é importante ter um paradigma de experiência, de sacada, de know-how, de conhecimento que só um cara mais velho pode ter. Então, esse empresário certamente já percebeu que é não só bem-vindo, como inevitável a troca. Eu tenho funcionários de várias idades. Então, como é que eu faço para isso não virar uma experiência de medo, uma concorrência nua e crua, um salve-se quem puder? E não, fazer isso acabar convergindo para o benefício da minha empresa. E quando a gente fala do empresário, eu estou acreditando que o empresariado é um empresariado que já entendeu que socialmente tem um papel, que nada vai acontecer se ele não acolher essas demandas da contemporaneidade, que é a internacionalidade, que é a questão da troca. Se não entender isso, vai sobreviver, mas vai sobreviver fora do seu tempo, entendeu? Eu acho que Antônia, fora do tempo, porque esse tempo é esse tempo. Esse tempo de troca... Sem querer te cortar, mas para a gente ir para o final, eu queria saber assim um pouquinho, porque eu acho que isso é uma coisa que foge um pouco da coisa corporativa, mas eu gostaria de saber como é que hoje o velho está vendo a sexualidade dele, entendeu? Ele está aberto a se conhecer e querer conhecer o outro. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse lado e depois o que te faz feliz. Eu acho que, assim, essa questão da sexualidade que passa... Então, a gente vai falar agora de corpo, os corpos velhos, os corpos de pessoas que já viveram muito tempo, já tiveram o auge. Isso é biológico, né? Você nasce, você está pronto para reproduzir e você começa a ter uma decadência e teu corpo vai acompanhando. Eu acho que hoje tem um movimento muito interessante que, de novo, vem também junto com outros movimentos interessantes para você batalhar contra e encarar todos os tipos de preconceitos e todos os tipos de exclusão. Então, os corpos velhos hoje já entenderam que não tem essa que acabei. Acabei para o divertimento, acabei para a tentativa, acabei para uma sexualidade que ainda não, e sempre me acompanha. Somos seres cuja pulsão erótica, pulsão sexual vai acontecer até o fim da vida. Agora, é o que eu sempre falo, não dá para esperar que uma mulher de 60 e um cara de 70 vão ter uma vida sexual, vão transar do jeito que, de novo, Vitória, e você sem aparecer, do jeito que a Vitória perceba. Mas, então não tem o erótico, não tem dormir junto, uma boa cama, uns bons beijos, mas claro que tem. É claro. Claro que tem. Claro. Então é o seguinte, não vem com essa de, ai, coitado. Tem que se adequar. Claro, já está tão velho.
É assim, é incrível as experiências que eu ouço de homens e mulheres, a palavra é meio manjada, mas vou ter que usar, que reinventaram a sua própria eroticidade, a sua própria sexualidade. Quer dizer, é chegar e falar assim, nossa, eu quero muito essa outra pessoa, estou muito feliz de estar com essa pessoa. Tá, então tá. Como é que eu faço? Nossa, de muitas maneiras. Então, essa liberdade de sair do lugar comum, aquilo que você fez até daquele jeito até então, é um pouco a experiência que, por exemplo, eu vivi. Não é verdade? Porque se eu fui casada 30 anos com uma pessoa, um casamento monogâmico, a minha vida sexual, a minha sexualidade, minha autoestima ia nesse jeito. Quando você muda a vida, você tem que adaptar. E eu vou te dizer, claro, é uma grande boa surpresa, que você fala, ai, que legal! E mesmo assim, alguém que adoece e tem algum tipo de mutilação, algum tipo de perda, esta pessoa também se reinventa, todos nos reinventamos, mas você precisa ter claro. Nada que uma meia-luz, e depois, tchau. Eu acho que a gente tem que levar também tudo com muito humor, né, Antônia? Porque é o seguinte, a gente tem o hoje. Tudo isso é conversa para hoje. O que foi, mesmo, pode me fazer hoje. Você pega tudo lá de trás, junta o hoje. Amanhã, putz, amanhã eu não sei. É só hoje. Aí junta com a tua pergunta, o que me faz feliz? É isso, é o outro. Adoro uma boa conversa. Isso que me faz sair daqui agora e encarar o supermercado. É isso, a vida comum. Ótimo. Não é? Fica essa conversa nossa, aí você fala uma coisa que eu falo, nossa, mas olha o que ela falou, eu não tinha pensado nisso. E aí a vida da gente fica cheia, internamente cheia, no coração cheio. Sim. Né? Então, assim, são conversas de verdade. Não é chegar e daí a minha alegria de estar aí trabalhando e colaborando com vocês, fazendo parte dessa equipe, porque é um lugar onde eu posso dizer do jeito que eu acredito e de um jeito que é de verdade. Eu não estou lá para ficar baixando PowerPoint. Não, eu estou lá para assim, olha, eu vou dizer uma coisa, ouça, e se uma coisinha ficar, já faz a diferença. Acho que somos seres essencialmente transformadores e aptos a nos transformarmos. Mas isso precisa ser dito, isso precisa ter clareza. Não pode ficar aquela meia conversa. Então, o que me traz feliz são conversas assim. E eu espero que quem tenha participado, quem tenha ouvido, possa ter ficado com alguma coisa que isso vá aumentando. É igual jogar uma pedrinha no rio, na água. Você joga, sabe, faz aquelas ondinhas? A gente são pedrinhas. O que a gente quer é tirar a pedra. Não adianta ter pedrinha na mão e não atirar. Atira. Que ondinha vai fazer? Essa é a maravilha, gente. É a maravilha da experiência da vida. A gente não sabe, mas acontece. Alguma coisa acontece. E é isso, sabe? É isso. As pessoas vão deixar de colocar as coisas embaixo do tapete. Isso está aí e pode ser bom, né? Sim. Então, olha, querida, beijo enorme, tá? A gente vai editar aí o que não ficou legal e eu aguardo vocês nas nossas redes sociais. Nos encontramos. Beijo, Sandra. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.